Boa noite! Que alegria! Hoje é o nosso último estudo desta semana. Hoje vamos aprender um pouco mais a respeito de alguns dos enganos piores que existem nesses últimos dias. Vamos aprender conteúdo aqui que vai seguir para a nossa vida inteira, enquanto aqui estivermos. Tenho certeza que você gostou do estudo de ontem e do de sexta-feira. Foram estudos excepcionais que com certeza nos ajudará cada vez mais no crescimento espiritual. Você com certeza não poderia ficar de fora desse estudo de hoje. Então vem comigo, vamos juntos fazer uma oração e assim darmos sequência nesse maravilhoso estudo bíblico que está recheado de muitas verdades bíblicas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor use-me apenas como um instrumento e que a Tua palavra seja exposta. Eu não preciso dizer nada de mim mesmo, pois a Tua palavra é autossuficiente para falar de si mesma. Deus querido, que o Senhor abençoe a todos os que têm participado desse estudo, que os seus lares sejam repletos do Espírito Santo. Esta é a minha humilde oração e a entrego assinada com o nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos começar nesse estudo bíblico maravilhoso. Deixa eu mudar minha telinha. Muito bem. Hoje nós vamos falar dessa temática aí, ó. Hoje nós vamos aprender a respeito do dom profético na Bíblia e no tempo do fim. Você sabia que hoje nós já estamos vivendo o final dos tempos e o tempo do fim? Jesus anunciou desde quando ele ainda estava lá, mas existe um tempo chamado de tempo do fim. Esse é o tempo ao qual nós vivemos. É o limiar da história, são os últimos acontecimentos proféticos. E deixa eu aguçar um pouco a sua curiosidade. Você sabia que a Bíblia já falava que todos esses acontecimentos que hoje você pode ver ocorreria? Você sabia que a Bíblia dá mais relatos ainda? Deixa eu fugir um pouquinho do tema de hoje, só para te deixar mais curioso. Você sabia que a Bíblia fala que vai haver nos últimos dias uma união global com um só governo? Viu como é legal estudar a profecia? Essas coisas já têm caminhado para o seu acontecimento. O mundo já tem se organizado para esse governo mundial. Então eu tenho certeza que você não vai querer perder esse estudo e os outros 3 que ainda falta para essa série de 17 lições. Então vamos lá, vamos começar esse estudo maravilhoso a respeito do dom profético na Bíblia e agora nos seus últimos dias, porque você é personagem principal dessa história, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Olha aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O livro de Amós, capítulo 3, verso 7, nos traz esse ensino. Deus nunca teve um período da história que ele não relatasse que aconteceria. Os profetas, esses que foram muito usados por Deus, eles sempre anunciaram as verdades que eram necessárias para cada tempo. Cada profeta surgiu com uma mensagem de esperança e muitas vezes de repreensão para os seus dias e para os dias vindouros. E não seria diferente agora, no limiar da história, Deus ficar calado e não revelar aos seus profetas o que de fato ocorreria na Bíblia. E aí, o que é que você acha? Acha que Deus fez isso? Acha que Deus realmente revelou essa palavra para alguém? Vamos estudar a Bíblia e perceber o que Deus fez na história para o tempo do fim. Vamos lá, vamos entrar então na primeira perguntinha desse estudo abençoado. Olha aí na sua telinha. Como Deus se comunicava com sua igreja após o pecado?
Como que você acha que Deus se comunicava? Vamos ler em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6. Deixa eu só ressaltar uma coisa. Antes do pecado, você lembra que Deus falava diretamente com o ser humano. Após o pecado, Deus não pôde se comunicar mais dessa forma com o ser humano. Por quê? Porque o ser humano era um exímio pecador. E Deus escolheu algumas pessoas que teria essa função de levar a mensagem dele para os seres humanos. E vamos ler na Bíblia, no texto de Números 12, verso 6, como Deus se comunicava com os seus filhos. Olha aí. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Entendeu? Deus sempre usou os profetas para que ele pudesse falar por meio do seu povo após o pecado, ou em visões ou em sonhos. Deus revelou muitas coisas sobre o povo dele desde a sua origem. Desde que houve pecado, Deus falava com o seu povo. Deus usava um profeta, um servo fiel, aquele que estava destinado e compromissado com a palavra dele. E assim, o Senhor foi lá e abençoou o seu povo por meio dos profetas. E então, você acha que agora seria diferente? Você acha que Deus deixaria o seu povo sem ter um profeta para compreender melhor ainda esses ensinamentos bíblicos? Sabe, talvez seja difícil você que nunca esteve no campo, você que nunca compreendeu nada sobre ovelhas ou coisas desse tipo, compreender alguma parábola que Jesus fala a respeito do pastor e de suas ovelhas. Mas as pessoas daquela época compreendiam bem. Sabe, quando Jesus vai lá e manda Pedro lançar as redes ao mar e tem uma grande pescaria depois de uma noite de frustrações, ele sabia exatamente como estava anunciando o evangelho para aquelas pessoas. Talvez seja difícil para a gente compreender a princípio, porque Deus, o Senhor Jesus, eles usavam de maneira muito didática esse ensino para a época. E hoje, com certeza, o Senhor não nos deixaria sem um ensino didático também para os nossos dias. Assim, nós poderemos estudar a Bíblia e perceber as grandes verdades que está contida nela, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência a esse estudo que já está muito bom até aqui. Olha aí a segunda perguntinha. Que dons pôs Deus na igreja? E para que fim? Você sabia que Deus encheu sua igreja com vários dons? E precisamos conhecer a finalidade desses dons, para que possamos assim saber onde está a verdade do Senhor. Olha aí o texto de Efésios capítulo 4, versos de 11 a 13. Leia comigo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Lembra que no estudo de ontem a gente viu esse texto? Pois é, o Senhor mesmo instituiu essas pessoas, e enchendo-as de dom, também deixou profetas ali. Nunca faltou um profeta em toda a história. Sempre teve aquele profeta que cobriu um período de tempo. Embora o Senhor tivesse em silêncio por um período, mas ele deixou a sua mensagem ecoando aos quatro cantos da terra. Não seria diferente no tempo do fim. Não seria justo, eu até diria, se o Senhor de repente se calasse no momento mais crucial da história humana. Então vamos continuar aprendendo a respeito desse tema maravilhoso do dom profético. Olha aí a terceira pergunta de hoje. Ela diz assim: o que fazem os falsos profetas para enganar o povo? Olha, eu preciso ser muito honesto com você. Muitas pessoas têm utilizado de má fé. Muitas pessoas têm colocado a Bíblia debaixo do braço
e tem agido de má fé. Tem falado e enganado as pessoas na maior cara de pau. Não tem nenhum compromisso com Deus, apenas consigo mesmo. O único querer que elas têm é de poder angariar fundos para elas mesmas. Mas você precisa provar essas pessoas na Bíblia. E olha só o que esses falsos profetas têm para enganar as pessoas. Mateus, capítulo 24, verso 24, vai nos ajudar a compreender essa verdade. Por gentileza, meu querido irmão Mateus. Eu imagino ele dizendo, com certeza. Olha aí o que é que ele diz para cada um de nós. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Sabe, muitas vezes a gente se emociona quando vimos alguém fazendo algo que é chamado de milagre. Sabe o que é mais trágico? Essas pessoas têm enganado as pessoas. Têm de verdade se passado por falsos cristos. A gente já viu isso nos estudos anteriores, onde mais de 1000 pessoas já se autodenominaram ser Cristo. Onde muitas pessoas se autodenomina profeta, aquele que traz uma nova verdade, aquele que só pela sua boca poderia vir a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não existe profetas, pelo contrário, sim existe, mas a Bíblia me ensina a provar esses profetas. E é isso que eu e você temos que fazer. Temos que olhar para o texto bíblico e analisar se de verdade esse profeta é de Deus ou se ele está fazendo isso, grandes sinais e até maravilhas, com um único intuito: enganar cada uma das pessoas. Se você não quer ser enganado por esses falsos líderes religiosos que têm falado de curas, de milagre, de prosperidade, de tantas coisas mais, expulsam demônio como se bebessem água. Você sabia disso? E assim ele se autodenomina profeta. O diabo tem brincado com as pessoas por meio desses seres malvados que o seu único interesse, como eu falei, é o seu próprio bem-estar. E você não precisa ser cobaia dessas pessoas. Você pode, com toda certeza, provar cada uma dessas pessoas através da Bíblia e não aceitar os seus enganosos ensinos. Tá bom? Então vamos dar sequência a esse estudo com a quarta perguntinha. E nós vamos ver, olha aí, características do profeta verdadeiro. Vamos ver 4 características aí, para que possamos assim compreender na Bíblia quais são as características de um profeta verdadeiro. Olha aí na sua telinha. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos, dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Mateus 7,16. Ninguém que chega falando que é profeta pode dar mau testemunho. As pessoas se autodenominam, como eu lhe disse, um profeta, mas será que toda a palavra que ele disse realmente se cumpriu? Será que a sua vida está realmente ligada à vida de Deus? Ou será que ele se diz ser um profeta, mas está com a mentira em seus lábios? Será que ele se diz ser um profeta e está trapaceando e enganando as pessoas? E está sendo desonesto com tantas outras pessoas? Você precisa provar essas pessoas através do texto bíblico, porque como a gente viu aí em Mateus, pelos frutos conheceremos quem realmente são. Olha só, vamos aí para a segunda característica. Essa está aí no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 22. E diz assim, ó: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Olha, quando Deus manda alguém falar, essa palavra se cumpre. Porque a palavra de Deus ela não volta atrás.
a menos que seja naquela condição que ele me mostrou. Sempre que Deus falava com o seu povo, ele falava: se porventura esse povo se arrepender, assim como o Senhor usou Jonas lá em Nínive, se porventura o povo se arrepender, eu não a destruirei. Caso contrário, a destruirei. Então o povo se arrependeu e assim o Senhor não destruiu aquela cidade. Mas sempre que o Senhor vai fazer algo que não é absoluto, ele coloca a condição. Quando o Senhor não coloca uma condição, isso significa ser absoluto. E essa palavra também não volta atrás. Entendeu? Então, se o profeta falou, tem que se cumprir todas as vezes que ele falar. Tá certo? Olha aí a outra característica. Isaías 8:20 me traz uma verdade muito maravilhosa. Ela diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Sabe o que esse texto está dizendo? Que, primeiramente, esses profetas precisam estar dando testemunho em decorrência da lei. Eles precisam estar em coerência com a lei de Deus. Sim, com os 10 mandamentos. Se esse que se autodenomina profeta não aceita os 10 mandamentos do Senhor, esse não é um profeta verdadeiro de Deus. Esse é um lobo feroz que está apenas disfarçado de cordeiro. E como eu falei anteriormente, se o seu testemunho também não for um bom testemunho, com certeza ele também não é profeta de Deus. E como a gente viu no texto de Deuteronômio, nem precisa temer essas pessoas, tá certo? Porque elas não podem causar nenhum mal, e toda e qualquer praga que lançarem, pode repreender no nome de Jesus, que com certeza não trará nenhum efeito, nem para mim, nem para nenhum de vocês, tá certo? E nós vamos agora para a quarta característica, para que possamos identificar o profeta verdadeiro. Olha aí, 1 João capítulo 4, versículo 2, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo Jesus veio em carne é de Deus. Se esse profeta não reconhece que o Senhor Jesus é Deus e que este veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você, nem precisa contá-lo como profeta do Senhor. Porque todo profeta reconhece que Jesus é sim o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que Jesus Cristo, esse é Deus e Ele opera em grandes sinais quando ele reconhece que Jesus Cristo é sim o seu Senhor. Tá bom? Então vamos lá dar sequência a esse estudo bíblico com a quinta perguntinha que vai nos ajudar a compreender ainda mais. Olha aí a quinta pergunta na sua telinha. Ela diz assim: por que 2 motivos fez o dragão guerra à mulher, isto é, a igreja de Deus? A gente viu anteriormente que igreja significa mulher em profecia. Quando não está falando de profecia, aí mulher é mulher, certo? É o ser humano. Mas quando isto está relacionado à profecia, aí mulher deixa de ser o ser humano e passa a ser a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, tá bom? Então vamos ver agora quais são os 2 motivos que fez o dragão, ou seja, o diabo, fazer guerra contra a igreja do Senhor. Apocalipse capítulo 12, verso 17 nos ajudará a compreender com o nosso grande amigo o apóstolo João. Vamos lá, João, essa é com você. Olha aí. E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra com o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você viu? Ele foi lá fazer guerra
com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se esse que está se autodeclarando profeta não tem essas características, nem precisa contá-lo como um profeta do Senhor, porque de verdade ele não é um profeta de Deus. Como eu disse, é um lobo disfarçado em pele de cordeiro. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade com a sexta perguntinha de hoje, eu quero agradecer ao meu amigo o apóstolo João por ter nos ensinado essa verdade e vai continuar nos ensinando. Olha aí, o que é o testemunho de Jesus? Porque falamos muito a respeito do testemunho de Jesus, não é verdade? Então, o que de fato é o testemunho de Jesus, que o apóstolo João vai nos ajudar a compreender agora no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Vamos ler junto com o nosso querido irmão João. Olha aí. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ficou claro qual é o testemunho de Jesus? Quando um profeta fala, ele está dando testemunho de Jesus. Se ele não reconhece o Senhor Jesus, como que ele vai dar testemunho do próprio Cristo? Entende? Então esse é o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Como eu disse a você, e o livro de Amós, lá no capítulo 2 também disse, Deus deixou sim profetas em todos os tempos, e não seria diferente nos nossos dias atuais. Olha aí, dando sequência com a sétima perguntinha, ela fala assim, que conselho é dado à igreja com relações às instruções dos profetas? Eu tenho certeza que você vai gostar dessa pergunta e dessa resposta. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a compreender ainda mais o que se deve fazer. Sabe por quê? Olha aí o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha o que ele diz. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Crer em Deus é necessário para todo ser humano. E crer nos profetas serve de prosperidade. Nem sempre a prosperidade vai ser financeira, mas com certeza sempre será espiritual. Quando o profeta fala repreendendo alguém, ele na verdade está ajudando essas pessoas a caminharem para o reino de Deus. Então não precisa temer a palavra de Deus ou os seus profetas, porque com certeza tudo o que ela quer é o seu e o meu melhor bem-estar, tá certo? Olha, o estudo de hoje é pequenino, mas deixa eu te ressaltar só algumas coisas. Hoje nós cremos que o nosso Deus, ele enviou sim um profeta. Enviou uma profetisa. Cremos porque estudamos a respeito dela. E muitas pessoas, de forma até grosseira, têm falado mal, sem nem sequer conhecer. Deixa eu te fazer um desafio. Prove você mesmo a nossa irmã Ellen White. Sim, creio que ela seja uma profetisa. Deixa eu te ser bem sincero. Quando eu comecei a estudar na Igreja Adventista, eu não acreditava nisso. Quando eu me batizei na Igreja Adventista, eu não fui obrigado a declarar que acreditava que ela era profetisa. Isso não foi regra para mim poder me batizar. Eu coloquei lá na minha ficha de batismo, não creio. Sabe por quê? Ainda não tinha tido tempo suficiente para poder dizer se eu acreditava ou não, assim fazendo o meu próprio julgamento a respeito da irmã White. Então eu quero te fazer esse convite para que antes de acreditar nessas pessoas que têm se disfarçado de cordeirinhos, querendo te dizer que você está indo para o caminho errado, faça a prova você mesmo. Faça a prova. Qualquer um tem o direito de pegar e de escolher estudar a palavra de Deus ou não. Qualquer um pode chegar e denigrir a imagem de qualquer pessoa.
Então não aceite essas pessoas falando isso para você. Eu não estou aqui lhe convencendo do que é certo ou do que é errado. Só estou lhe desafiando a conhecer essa verdade. Vai lá, toma os seus ensinamentos, estuda as profecias que foi dita, estuda tudo o que ela apresentou e bota à prova diante da Bíblia. Você viu todos os textos bíblicos até aqui, não viu? Então pega todos esses textos e coloca a irmã White e todos aqueles que se autodenominam profetas. Prova-os diante da Bíblia e deixe que a Bíblia fale, tá certo? Olha só, chegou o nosso momento. Chegou o momento de tomarmos aquela decisão para com Deus. Não adianta a gente só falar e dizer que tudo isso é verdade. Precisamos tomar partido, precisamos escolher, seguir um lado. Deixa eu te contar uma pequena parábola. Certa vez, um homem ele estava em cima do muro. De um lado estavam os anjos do Senhor, do outro estava Satanás. Os anjos do Senhor insistentemente chamavam aquele rapaz para descer daquele muro e pular para o lado do Senhor. E Satanás nada dizia. Até que aquele homem que lá estava em cima do muro, ele olhou para o diabo e disse: olha, aqui eu vejo os anjos me chamando para ir para lá. Por que você nunca me chama? Ele disse: sabe esse muro que você está? Ele também me pertence. Eu não preciso lhe chamar. Você já está do meu lado. Entendeu essa pequena parábola? Se você não toma partido por Deus, você infelizmente estará tomando partido pelo diabo. Não existe uma terceira verdade. Não existe um terceiro lugar. Ou você escolhe o caminho dos céus, ou automaticamente estarás no caminho da perdição. Essa escolha é entre você e Deus, tá bom? Mas vamos lá tomar essa decisão conosco a respeito da vontade de Deus. Porque se você chegou até aqui, não foi com certeza para ficar em cima do muro, não é verdade? Então vamos lá, vamos ler juntos. Olha aí, aquele momento do coração bater mais forte. Diz assim comigo: diante da verdade, creio no dom profético como revelado na palavra de Deus. Aceito o dom profético na igreja remanescente, ou seja, aqueles que restaram ainda seguindo com a verdade bíblica. E decido pesquisar e conhecer os escritos do Espírito de profecia. Se você tomou essa decisão, você está fazendo a melhor escolha da sua vida. Você escolheu seguir o caminho da verdade. Você escolheu seguir o caminho de Deus. Então, parabéns por sua escolha. Não aceita os insultos que muitos virão contra você dizendo. Não aceita essas acusações do inimigo. Tenha uma postura diante de Deus e com certeza você poderá olhar e falar assim como Josué falou lá no capítulo 24: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa, qualquer pessoa que não desejar seguir, a escolha é dele, mas a sua escolha precisa ser firme diante de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, por nos dar a oportunidade de conhecer cada vez mais a respeito dessa verdade, que o Senhor Jesus Cristo tanto lutou para nos ensinar. Ó Deus querido, muito obrigado por nos manter ao lado do Senhor, ao lado dos Teus santos anjos, com o Espírito Santo nos instruindo da Tua Palavra. Guia-nos sempre nesse caminho e por veredas de justiça seja que andemos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez e, se Deus quiser, até a próxima semana. Tchau!